Cineira Et Studio com Daniel Medeiros. Quando Descartes afirmou que somos cogito, isto é, uma coisa pensante, e o resto, todo o imenso resto, era matéria, extensão, dados a serem coligidos por essa mente, e que sua função no mundo era conhecê-lo, fundou-se a solidão humana universal. Estamos em um corpo, mas não somos este corpo, afirmava Descartes. Aliás, desse corpo, precisamos evitar suas interferências, as coisas que o afetam e distraem a mente, a única que realmente interessa. A essas interferências, Descartes deu o nome de paixões. Também não somos o mundo que está aí. O mundo são coisas para serem conhecidas e apropriadas, apenas quando se evidenciam como coisas claras e evidentes, segundo as regras que devem orientar nossa razão, para que ela funcione e assim cumpra a sua função. E como sabemos que temos essa mente e que ela é quem diz ser? Como sabemos que ela está em nós como um alienígena instalado em sua base cerebral? Porque falamos. Nossa linguagem é a expressão da existência da razão. Por isso, só nós a temos, exceto se algum outro animal racional tem o dom de permanecer calado por toda a existência, apenas para não ser desmascarado. Já o nosso corpo é um autômato, máquina que se mexe por razões físicas facilmente compreensíveis. Nada temos, nós, seres racionais, a ver com ele. Com o mundo, também não. Ou seja, Descartes emulou o Deus ex machina dos antigos e garantiu aos homens o direito adâmico de nomear todas as coisas e dizer o que elas são e para que servem. Quando Descartes estava pronto para publicar suas ideias, em 1633, soube da prisão de Galileu e, muito assustado, guardou seus originais. 4 anos depois, publicou o Discurso sobre o Método, que começa dizendo que a razão é a coisa mais comum que existe, porque todo mundo tem, mas que as pessoas não são capazes de conhecer apenas por possuírem razão. Para isso, precisam aprender a usá-la. E o mundo nunca mais foi o mesmo depois disso. Uma coisa curiosa aparece nesse texto de Descartes, possivelmente para distrair os olhares da Igreja. Toda essa razão, que é a morada do ser, só é capaz de conhecer porque Deus é bom. E ele não daria ao homem a capacidade de conhecer para simplesmente enganá-lo, como se fosse um gênio bobo e maligno. Engenhosa a saída de Descartes. Se Deus existe, o homem é capaz de conhecer o mundo. Se o homem não é capaz de conhecer o mundo, então é porque um gênio maligno o engana. Mas se há um gênio maligno, como pode existir um Deus bom, criador de todas as coisas? Afinal, do bem só pode advir o bem, não? Touché. A ciência nunca parou de agradecer a Descartes essa liberdade de calcular, de medir e de comparar o universo, de deduzir a verdade a partir do conceito de claro e evidente, de demonstrar como a máquina-corpo e o corpo-universo são e como funcionam. E a ciência não parou de fazer isso com tudo o que havia pela frente, tornando a palavra científico sinônimo de verdadeiro. Mas há um detalhe nas reflexões de Descartes que às vezes é esquecida. Nossa mente capaz de conhecer, conhece sempre por exclusão, afastando de si tudo o que não é claro e evidente. O problema de excluir não significa fazer desaparecer. O que eu afirmo implica necessariamente não afirmar muitas outras coisas. E elas permanecem aí, gerando efeitos cada vez mais estranhos para a nossa racionalidade. Freud que o diga. Poucos anos depois de Descartes morrer, bobamente,
de pneumonia, um pensador holandês de origem portuguesa, Baruch Spinoza, grande admirador da sua obra, apresentou uma outra versão para a razão. Ela não era única, capaz de criar e de se explicar a si mesma, legitimada por um Deus bom. Ela era, como tudo o resto, um atributo desse Deus. Esse sim era a única substância. E que mudança essa perspectiva lançada por Spinoza trouxe? O que mudou realmente? A grande mudança foi devolver corpo e mente ao mesmo status, como atributos de uma mesma substância, como partes de um só ser. E também o mundo, os bichos, as plantas, o ar, as águas, as rochas, os ventos, tudo como expressão de um ser que é tudo isso junto e misturado. Deus, isto é, a natureza. A ideia de realidade com Spinoza modificou-se inteiramente, apesar de seu pensamento partir dos textos de Descartes. E nós, o que temos com isso? O que muda no nosso modo de ver e de agir sobre o mundo e sobre as pessoas se curtirmos o perfil cartesiano e cancelarmos Spinoza, ou vice-versa? Haverá algum impacto sobre nossa crença, sobre o certo e o errado, sobre o valor das pessoas e dos animais, sobre a consciência, sobre nosso próprio corpo e sobre o corpo alheio? Essa é a ideia desse texto. Pensar sobre isso. Bon appétit. Cineira Et Studio com Daniel Medeiros.